Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós somos o Centro Chico Xavier em Portland, no Oregon, e hoje a gente vai estar estudando o capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas antes da gente começar o nosso estudo dessa noite, eu gostaria que todos nós respiremos fundo, que a gente possa aqui estar presente nesse instante e colhendo as bênçãos que estão aqui ao nosso lado, que já foram trazidas até a nossa casa. Nós sabemos que o acaso não existe, que estamos aqui nesse curso, nesse estudo conjunto, nesse aprendizado, por algum motivo. Vamos cumprimentando os mentores do Plano Espiritual Maior, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que cuidaram do conteúdo desse estudo, desses livros, dessa coleção linda, e principalmente do Chico. Obrigada, Mestre. Obrigada, Jesus, por podermos estar aqui nessa noite. Abençoa os nossos lares, nossa casa, os nossos familiares. Que todos nós possamos, Senhor, receber a visita dos teus mensageiros, unindo a cada uma de nós num grande círculo dourado, protetor, por nós sabemos que apesar de estarmos distantes, estamos aqui reunidas em seu nome para o estudo de André Luiz nessa noite. Cuida de nós e de todos aqueles espíritos aqui presentes que vieram junto conosco também aprender com André Luiz. Graças a Deus. Então, a gente já viu que no caso da psicofonia sonambúlica, que é quando o médium ele tem aquela capacidade de meio que se desligar do corpo, né? E o espírito ah, acaba passando a mensagem meio sem filtro, sem passar pelo cérebro, pelo filtro do cérebro do que o médium está pensando. Quando a gente lê esse título, sonambulismo torturado, a gente pode pensar que é um sonambulismo, tipo uma pessoa que está dormindo e é sonâmbula. Não é disso que ele está falando. O que André Luiz está querendo falar aqui é desse tipo de mediunidade em que o médico se afasta do corpo e o espírito entra e se comunica. A gente já tinha dado exemplos no capítulo 8, no capítulo 9, falando desse tipo de condição de sonambulismo. A gente já comentou, inclusive, do Divaldo, que tem esse tipo de mediunidade. A gente vê ele passando por meio que uma transfiguração quando ele faz as preces, quando ele fala, quando ele recebe Bezerra, né, e faz as preces. A gente vê até o rosto dele mudando, assim, meio que envelhecendo, mudando os contornos. E aí vocês perguntaram, puxa, mas não é perigoso uma coisa dessa? No caso de um espírito de alta elevação, né, como o Bezerra, não. Mas quando a gente vê que é uma pessoa que está com a mediunidade desequilibrada e que deixa o seu corpo assim aberto, assim, fragilizado, na mão de um espírito menos evoluído, ignorante, no caso de um espírito cobrador, é muito perigoso. Então, nesse caso, o que a gente está estudando no capítulo 10 é esse tipo de psicofonia sonambúlica e fala torturada. Por que torturada? Porque a pessoa que a gente está vendo passar por isso, a mocinha, e a gente vê ela recém-casada, ela, com essa mediunidade tão desequilibrada, e a gente sabe que todos nós temos mediunidades em graus menores e maiores, mas nesse caso, a gente está vendo uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, mas tem uma mediunidade ostensiva sem ter trabalhado com essa mediunidade, sem ter estudado, sem ter desenvolvido a sua reforma íntima. Então, ela vem aí de uma vida passada com um peso muito grande, um débito muito grande, com um cobrador, seu pai, um cobrador que a odeia, e nessa vida ela continua errando.
Então, ela já tinha vindo com um planejamento reencarnatório para conseguir minimizar essa inimizade entre ela e o pai, o resgate com o marido, né? Mas ela não, pela sua imaturidade, ela não soube aproveitar essa oportunidade de ajuste, né? Então, vamos ver. Começando, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo. A primeira coisa que a gente vê, que estava terminando lá o cuidado numa outra sala, do caso do moço, que também tinha esses surtos, né? E que, de alguma forma, o perseguidor como que tomava o corpo da vítima, né? Que a gente ouviu lá o termo, inclusive, possessão. E a gente sabe que não é uma possessão no termo da palavra, porque dois espíritos não conseguem entrar no mesmo corpo. A gente já estudou isso, que cada espírito só tem um corpo. O que acontece é a ligação perispiritual com perispírito, e nesse caso, nesse tipo de mediunidade, psicofonia sonambúlica, o espírito do encarnado se afasta e o comunicante te- tem controle do cérebro e dos sistemas nervosos da pessoa mesmo, né? Dos braços, das pernas, da voz, né? Mas o que a gente está vendo é que enquanto um tratamento está acontecendo de um lado, existe um outro trabalho espiritual acontecendo em outro lado. Isso vai acontecer enquanto a gente está no centro também. Então, a gente está achando que a gente está sendo, por exemplo, na quinta-feira, que a gente vai, tem as palestras e depois da palestra tem o passe. E aí a gente pensa que cada um, depois que vai tomar o passe, cada um está sendo cuidado em ordem. Quando a gente fala para todo mundo, olha, vamos ficar em silêncio, é porque é importante lembrar que todos nós estamos sendo cuidados naquele momento, né? A gente pode achar que existe uma sequência, mas muitas vezes existem aí mensageiros ao nosso lado. A gente sabe que cada um de nós entra no centro já acompanhado pelo seu anjo da guarda, né? Por aquele espírito responsável pela gente durante a nossa encarnação, que muitas vezes foi ele que nos inspirou a ir para o centro. E nós já estamos sendo cuidados. Se a gente não aprende a ter silêncio, a prestar atenção, mesmo quando a gente está em casa, né? Então, isso da gente não tá fazendo outras coisas. Muitas vezes a gente está num trabalho como esse, num estudo, ou num, numa palestra e depois o passe, e a gente está lavando louça, a gente está cozinhando. Quando isso precisa acontecer, tudo bem. Mas a gente tem disciplina de conseguir achar meia horinha. A gente consegue achar meia horinha para fazer tantas coisas, né? Então vamos também trabalhar e tentar achar o momento, não pelo outro, mas por nós. Porque se a gente não tiver conectado na mesma sintonia que os mentores, a gente não consegue receber ajuda, né? Porque a gente pode estar achando aqui, não, mas eu só estou aqui escutando a Ana falar do livro. Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo agora é a gente está mudando a nossa sintonia vibratória. Mudando a nossa sintonia vibratória, o nosso mentor está cuidando da gente. Ele está olhando o que está acontecendo na nossa casa. Os mentores que cuidam desse trabalho de André Luiz, num trabalho como esse, que já acontece há muitos anos, a gente já tem um mentor que é responsável pelo trabalho, que nos acompanha. Quando a gente está fazendo esse estudo já há anos, como muitas de nós já estamos, então a gente já tem esse acompanhamento também. E eles vão estar cuidando de cada uma das pessoas da nossa casa. Vão estar cuidando dos encarnados e dos desencarnados que a gente traz. Então, não só daqueles obsessores que muitas vezes a gente traz aí pelas nossas vidas ah, anteriores, mas também por aqueles que muitas vezes a gente vai no trabalho e chega chateado em casa, ou reclamando, ou brigou com o cônjuge, e aí a gente acaba baixando o padrão e entrando numa sintonia diferente, né? Então, a gente está aqui nesse instante e já estamos sendo cuidados em cada uma casa de nós. Da mesma forma que está acontecendo no centro, porque no caso do centro espírita ainda é um nível mais alto, porque ele funciona como um hospital espiritual. Diferente da nossa casa, que a gente faz um monte de coisa, dentro do centro a gente só reza, né? Então ele é tratado
como um lugar muito mais ah, sa- sacro mesmo, divino, né? A gente tem que olhar para o centro como se fosse a casa de Jesus. E cada uma de nós, quando entra no centro, acreditem se quiser, tem uma ficha. Então, chega lá a Maria Ângela no centro. O que que vai acontecer? Vão saber, olha, então, como é que tá a Maria Ângela? A gente tem acompanhado a Maria Ângela nas últimas 6 semanas, né? A saúde dela, tô inventando, Maria Ângela, tá bom? Então, a saúde dela não estava muito boa, mas a gente tem cuidado dela, tem tratado, mas olha, mas a Maria Ângela, ela tá fazendo a reforma íntima dela, mas ela ainda não tá conseguindo, gerenciar as emoções dela, por exemplo. E com isso tá piorando o coração dela, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, e aí eles vão trabalhar. Diferente do que eles falariam da Ana, da Lúcia, da André. Porque cada uma de nós chega aí com uma, uma bagagem, uma mochilinha diferente, uma malinha diferente, né? Então a gente não pode imaginar que cada uma de nós vai ser tratada da mesma forma, vai ser vista da mesma forma. E eles vão estar olhando a nossa disciplina, a nossa perseverança, nosso desejo de trabalhar na nossa reforma íntima. Eles vão estar vendo o quanto que a gente está estudando, qual é a qualidade dos programas que a gente está fazendo, dentro de casa, fora de casa. Eles vão estar olhando aí a nossa dieta moral e a nossa dieta material. Por quê? Porque a gente é composto por três partes: corpo físico, perispiritual e espírito, né? E aí, dependendo das escolhas que a gente faz, a gente está alimentando um desses corpos. Nosso corpo físico, se eu só como porcaria, eu tô danificando meu corpo físico. Se eu só penso porcaria, se eu como porcaria, eu vou estar danificando meu corpo físico e meu corpo espiritual, corrigindo. Se eu só penso porcaria, se eu não sei controlar as minhas emoções, se eu sou estovada, briguenta, impaciente, eu vou estar atrapalhando o meu corpo físico e o meu corpo espiritual. E a gente tem que lembrar que 90% do que a gente faz vem do nosso subconsciente. Eu não sei se vocês sabem disso. Só 10% é do nosso consciente. Então, as coisas que a gente traz de passado, muitas vezes nós temos reações que a gente não entende, não consegue explicar por quê, mas são essas bagagens que a gente já trouxe do passado, da minha infância, ou de outras vidas, né? Ou o que eu sou hoje é uma somatória de tudo que eu fui até agora, em todas as minhas encarnações. Então, os mentores vêm dentro do centro espírita e eles vêm cuidar de cada um de nós e dos acompanhantes que a gente traz. Aí alguém pode falar, poxa vida, mas aí o Chico fala, né? Cada um de nós aí com 7 obsessores no mínimo, cada um. Como é que faz? Todos entram? Não, não é, não são todos que entram, não. E a gente vê nesse capítulo, mais uma vez falando, em que existe essa proteção no centro espírita e para nossa e que fazemos o nosso evangelho no lar, se o evangelho no lar é feito com disciplina, com perseverança, com cuidado, essa proteção acontece nos nossos lares também, porque senão é como se a gente deixasse a porta destrancada e qualquer um pudesse entrar, né? Então a gente vê que os desencarnados só entram aqueles que têm permissão, que existe o mentor que não só sabe a ficha de quem a gente é, mas ele sabe a ficha de cada um do que anda com a gente e que vai falar quem pode entrar e quem não pode. Então, quando a gente vê um caso, né, mais complicado, como esse que a gente está estudando hoje, o jeito que é colocado aqui por André Luiz é um jeito muito legal, porque ele fala: a gente vai ajudar a encarnada, a gente vai ajudar o desencarnado, mas agora a gente vai deixar o desencarnado entrar antes de entrar na sala do passe, né? Para quê? Para que a gente já comece a estudar o que vai acontecer imediatamente com a encarnada que está aqui, para mostrar outro exemplo aí dessa psicofonia desequilibrada, né? No caso aí desse casal, que, em questão do capítulo, a gente vê que é um casal que está encarnando um ajuste reencarnatório. E
a gente também aprende com o Divaldo que 90% dos relacionamentos da Terra entre casais são de resgate. Aí a gente fica pensando, puxa vida, mas eu achei que não era. Quando a gente casa apaixonado, achando que nossa a história vai ser diferente de todo mundo. E depois a gente percebe que não, que o casamento de todo mundo é um estica e encolhe, e é um mole e enxuga, né? Então a gente fica aí nesse trabalho, nessa comunhão constante de fazer o nosso relacionamento funcionar bem, né? Então, cada um de nós, de uma forma diferente, se a gente entrar achando que a gente casou com um príncipe encantado, a gente vai se frustrar. E eu tenho uma má notícia para vocês, que se tivesse um príncipe encantado perfeito, ele não ia escolher cada uma de nós, né? Porque quem é perfeito ia querer casar com alguém perfeito. E ninguém que está aqui na Terra é perfeito. Então, não dá muito Sim, certo, né? Então, a gente lembrar que esse reencontro entre casais, né? Seja lá o nome que você dá para o seu relacionamento, a maior parte das vezes é um reencontro de almas, mas não do lado positivo, né? Alguns relacionamentos a gente sabe que são relacionamentos mais complicados do que outros. E aí a gente vê que são realmente reencontros de inimigos de passado, né? Muitos de nós aí temos história aí dos nossos pais, se esse não é o nosso caso. Passamos aí por dores, a gente viu brigas, a gente viu cenas que muitas vezes trouxeram aí, deixaram máculas na gente, nas coisas que a gente viu. E a gente tem que entender que, apesar de serem os nossos pais, eles são espíritos endividados, assim como nós, na escala do seu progresso individual, assim como nós, né? E a gente sabe que a idade cronológica é muito diferente da idade espiritual do espírito, né? Então a gente vê aí filhos que são muito mais maduros do que os pais, muitas vezes, espiritualmente falando, né? São mais pacientes, mais tolerantes, mais resignados, mais disciplina, né? Então, nesse reencontro, a gente vê esse acerto aí, esse desajuste entre crédito e débito, e muitas vezes a gente vê uma das pessoas do casal com muito mais paciência, sentindo um peso da responsabilidade maior do que o outro. Porque normalmente o que tem mais paciência é o que fez mais bobagem na outra vida. E tem essa consciência dessa oportunidade de ajuste pelo amor. Todos os relacionamentos são oportunidades de crescimento de amor, né? São entre duas pessoas, dois adultos, é uma forma de amor, entre pai e filho é outra forma de amor, entre filho e pai é outra forma de amor, entre irmãos, entre amigos. São todas facetas do amor, né? Em que a gente vai desenvolvendo, e é por isso que pela lei de encarnação, então nessa vida eu nasço filho, na outra vida eu nasço mãe, né? Na outra vida eu nasço irmã ou irmão ou o quê. Então é a gente ter essa consciência que dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes e do teto onde a gente vive embaixo, vão ter almas com simpatias e antipatias passadas. A gente vê pessoas dentro da nossa família com que a gente tem confrontos mais frequentes e outras que parece que lê o nosso pensamento, né? Que a gente não precisa nem terminar a frase, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aquelas pessoas, e eu não estou dizendo que isso é fácil, mas aquelas pessoas com quem a gente tem essa dívida maior, não quer dizer que eu vou conseguir abraçá-las e confiar nelas da mesma forma que eu confio numa pessoa que eu sei que me ama de verdade. Mas eu tenho que saber tratar com respeito, tratar com amor. Eu tenho que trabalhar para jogar minha mágoa fora, meu rancor fora. Porque o que faz a gente voltar é exatamente essa mágoa, essa dor, esse rancor, essa antipatia. Então, um jeito bom de pensar é: eu quero amar nessa vida para não ter que nascer junto de novo, de uma forma simples. Porque se a mágoa, se o rancor
me trouxe, ele vai continuar trazendo. Da mesma forma que o amor une, o ódio, o rancor, a mágoa é o amor doente, não é a ausência de amor, né? E aí, nesse caso, então a gente vê um marido que na vida anterior ele tinha enganado a sua esposa e ele tinha casado com ela por interesse financeiro, fez com que ela assassinasse seu pai, que é o espírito obsessor da moça, e tinha interesses, paixões absolutamente de ordem de vibração baixa. Nessa vida, ele é trazido para ela para saber valorizar o sentimento do amor num nível diferente, né, em relação a ela. Mas a gente vê nas conversas de André Luiz, entendendo que ele se sentiu ainda se aproximando dela com essas intenções de um baixo escalão de como o que ele trouxe das vidas passadas. Nessa vida, ele está tendo que aprender a amar de verdade. Amar com paciência, com resignação, com uma pessoa que, às vistas daqueles que estão convivendo com ele, parece uma pessoa enlouquecida, né? Uma pessoa doente mental. Então, e a gente está vendo que, na verdade, no momento em que ela passa a, pelo contato com esse obsessor, ela realmente, do ponto de vista espiritual, ela fica tão enlouquecida quanto ele, porque é ele falando, né? E aí o que acontece? Ela engravida, mas pela sua imaturidade moral, ela resolve abortar. Então não existe ela já está casada com ele, ela podia ter essa criança. Então não, essa escolha do aborto, nesse caso, foi, como eles falam no capítulo, foi puro egoísmo, foi cruel, né? E aí, o que que a doutrina fala em relação ao aborto? A doutrina espírita, isso não é a Ana falando, é a doutrina espírita falando que a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém. E aí a gente vive num mundo onde o aborto é cada vez mais aceito. Então, o que que significa isso? Ou o que que significa se eu estou aqui na metade da minha vida e quando eu tinha 17 anos, ou 15 anos, eu abortei, né? Então, vamos fazer uma análise disso. Primeiro, o fato do mundo achar que aborto tá certo não faz que a coisa seja certa. O fato do mundo falar que corrupção é certo não faz isso certo. O fato do mundo falar que usar drogas é certo não faz com que usar drogas seja certo. No caso do aborto, o Espiritismo fala que a a única ocasião em que o aborto é aceito é quando a vida da mãe é colocada em risco, entre a vida da mãe e a vida do filho, o Espiritismo fala que a gente deve salvar a vida da mãe. Como é que isso funciona? Bom, primeiro que Deus é misericordioso, é pai. Eu acho que a hora que ele fala, que a gente fala Deus é pai, a gente tem que entender que ele vai estar olhando cada caso em um caso. Então, eu fiz um aborto quando eu tive 15 anos, eu era imatura. A Ana de 15 anos não é a mesma Ana de 54, né? E eu vou estar sendo analisada como aquele momento que eu vivi, que eu morei, aquelas circunstâncias. E aí, então tá, a gente às vezes faz o aborto e depois fica em depressão, se sente culpado, continua sofrendo. Como é que eu posso fazer? Jesus falou para gente que o bem apaga a imensidão de pecados. Isso significa o quê? Significa que eu fazendo bem para o outro, os erros que eu fiz no passado são amainados, são apagados, né? Então, se hoje eu me arrependo do ato que eu fiz, em certo momento, eu posso tentar ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Eu posso ajudar mães que estão pensando em abortar, eu posso ajudar mães solteiras, eu posso ajudar crianças que não têm pais. E fazer a minha parte para o outro, né? E no momento em que eu estou fazendo bem para o outro,
eu estou me ajudando, eu estou curando esse erro dentro de mim. Nesse caso, a gente vê, e eu sei que aborto é um tema muito complicado, né? Essa mensagem que eu estou dando, é, explicando que a doutrina espírita vê, entendendo que a união entre o corpo e o espírito acontece no momento, da união do óvulo com o esperma. Então, daquele momento em diante, do nosso ponto de vista espírita, já existe vida. E muitas vezes esse espírito que está vindo é alguém, ainda mais uma circunstância, que não é circunstância que eu diria ideal, se bem que acho que se perguntar para todas nós que tivemos filho, a gente nunca vai falar que a hora que o filho veio foi a hora ideal, porque nunca tem a hora perfeita, não? Mas tem horas mais difíceis e horas mais fáceis. Mas a gente pensar que muitas vezes é uma forma de eu aprender a amar alguém que eu magoei muito. E que se eu tiro a vida daquela pessoa, eu estou aumentando exponencialmente a dor, o abismo entre eu e ela, que foi o que aconteceu nesse capítulo. Por isso que eu estou tocando tanto no ponto do aborto. Existem momentos ainda em que ah, as antipatias são tão grandes entre a mãe e a criança que ela está gerando, que a mãe quer essa criança e ela tem abortos espontâneos várias vezes. E a gente conhece muitos casos assim. Muitas vezes é o próprio espírito que também, cada caso é um caso, gente, não estou falando que essa é a única situação, tá bom? Que o próprio espírito que está reencarnando, ele em contato com aquele espírito que é inimigo de outras vidas, ele não tem coragem, ele foge. Ou aquele espírito pode pensar, não, eu tenho que passar por A, por B e C, eu não tenho coragem, e ele foge da oportunidade da encarnação. Outras vezes, eu posso estar dando chance para uma criança que lesou, ou para um espírito que lesou o seu corpo perispirítico, por exemplo, porque cometeu um suicídio e traumatizou toda a forma do perispírito, e ele vem aí, passa por essa gestação, ele é moldado e aí eu tenho a perda do bebê. E o que eu fiz aí foi uma caridade. De novo, a gente estudando bastante esse assunto, a gente vê que cada caso é um caso, não, cada situação é uma situação. Nesse caso, a gente viu que o aborto partiu da vontade da mãe. E partiu por quê? Porque ela sentiu exatamente essa vibração desconfortável, incômoda, por quê? Porque era aquele pai com quem ela já tinha brigado durante muito tempo no umbral, ela sentiu que era um inimigo chegando e ela não aguentou, né? E aí o que acontece? Aquele inimigo, ele fica mais enraivecido do que era. E aí o que que os mentores explicam essa situação triste, né? E o mentor do trabalho resolve, então, deixar com que esse espírito entre, não só para socorrê-lo, mas para também para André Luiz e Hilário, que estão aí durante essa semana de estudo sobre a mediunidade, para entender o que é que estava acontecendo com entre a encarnada e esse espírito obsessor. Não existe acaso no que se passa dentro de um trabalho de paz, dentro se passa de uma casa espírita séria. Tudo que está acontecendo lá dentro, que a gente está sentindo, é com o apoio dos mentores. Por isso que a gente fala, não dê passe dentro da sua casa, porque a gente não tem esse ambiente controlado, protegido, como a gente conhece dentro de uma casa de passe. Então, quando ele entra esse obsessor, os guardas aí do centro deixam o obsessor chegar, e a descrição que André Luiz usa é extremamente forte. Ele descreve essa pessoa como um louco, como um alienado mental. Então, a gente vê que a raiva, o ódio, o desejo de vingança transformam a gente numa pessoa louca, do ponto de vista espiritual. Esse ódio, ele vai desarticular a nossa alma, não só enquanto a gente está encarnado, mas essa perturbação, ela ainda aumenta
Muito mais quando a gente entra no desencarne, porque a gente não tem mais a proteção do corpo físico, desse escafandro que a gente tem. Quando Jesus fala para a gente perdoar os nossos inimigos, é por isso. Porque senão a gente cria aí essas algemas invisíveis a esses obsessores que muitas vezes vão demorar décadas. A gente já viu o caso aí de 100 anos esse livro de ódio recíproco e vai continuando, né? Então a gente vê que por esse espírito continuar com essas sensações, com essas emoções tão de um teor tão baixo, ele tem um perispírito super denso, super materializado. Então a gente vê que essas vibrações de ódio, de desejo de vingança, elas não só turvam o nosso perispírito, a gente vê os espíritos, a gente fala os espíritos evoluídos são espíritos de luz, porque eles brilham, eles não são turvos, não são densos. Mas ele cria uma fisionomia congesta, uma inquietude, o olhar, ele fala sempre, eu volto a falar isso, como os espíritos sempre descrevem o olhar para nós. A gente sabe que no perispírito não existem órgãos, não tem olho, não tem boca, isso está no corpo, mas o perispírito funcionando como uma forma para o corpo, ele meio que rebate, mas o espírito não está enxergando pelos olhos. O espírito desencarnado não enxerga por olho, porque ele não tem olho. Ele enxerga por todas as células do perispírito. O que acontece é que tem a forminha ali, que aparentemente que André Luiz descreve, né? E aí ele continua, ele fala de uma presença repugnante. E aí a gente vê o porquê que muitas vezes a gente não consegue se aproximar de certas pessoas. Que a gente não entende, porque muitas vezes a gente está convivendo com alguém que a gente fala, nossa, mas aquela pessoa parece uma pessoa do bem, assim, toda arrumada, né, cheirosa, cabelo penteado. Não consigo chegar perto dela. Por quê? Por causa da vibração. Porque ela, muitas vezes a gente, aqui com os olhos da carne, né, a gente não está enxergando esse teor repugnante das vibrações que a pessoa está trazendo, né? No caso, essa pessoa, como ela tinha sido envenenada, ela trazia a garganta toda machucada, toda ferida pelo veneno que a filha deu. Então a gente vê que já tinha sido um episódio que tinha acontecido há tanto tempo atrás e a garganta continuava ferida. E aí alguém vai perguntar, mas como se não tem corpo? Quem feriu foi o corpo, não foi o perispírito. Sim, é verdade. Mas o que acontece é que, pelo ódio, ele deixou com que aquele machucado chegasse no perispírito dele. Ele está com a cabeça ferida e com a garganta ferida. Isso foi causado pelo pensamento dele. Então, gente, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala que a gente fica nervoso e tem dor de barriga, ou tem um problema e fica com muita dor de cabeça, ou vê alguém que a gente gosta muito ou não gosta e o coração bate diferente. A gente tem que lembrar que corpo e espírito estão ligados. Isso não é doutrina espírita falando, não. Se a gente voltar lá nos Vedas, 5.000 anos atrás, hinduísmo, vai falar a mesma coisa. Tá tudo ligado. Nosso pensamento altera o corpo. O que a gente bota para dentro em termos de emoção vai alterar o nosso corpo e vice-versa, né? Então, a gente vê esse obsessor chegando como um monstro. E se você for pensar, ele não era uma pessoa ruim. A descrição dele, que André Luiz dá, era um homem de bem, assim, estava lá, estava protegendo, ele tinha uma filha adotada, ele foi uma pessoa que até adotou uma criança. O que ele fez foi, ele não deixou, não aprovou o casamento da filha, porque ele sabia, o relacionamento da filha, porque ele sabia, sentia que a pessoa era uma pessoa desonesta, por proteção. Mas você vê que tantos anos de ódio, de rancor, de desejo de vingança fizeram ele ficar uma pessoa repugnante. Olha que coisa triste. Então, nesse caso, não é que ele seja mau. E a maior parte das vezes, os espíritos que acompanham a gente, eles não são maus, eles são ignorantes. Então, no caso, ele está tentando fazer a justiça pelas próprias mãos, ele não aprendeu ainda que não é por aí, né? Então, ele entra, ataca a vítima. A primeira coisa
já tem um impacto nela. Ela tem essa mediunidade ostensiva, à medida que o espírito vem e gruda nela, né? A gente já vê que ela sente uma dor física, uma dor moral, ela já começa a gritar, ela já começa a chorar, ela já começa a se contorcer. Isso tudo já é efeito, né, dos fluidos deletérios que são trazidos pelo obsessor e pelo tipo de mediunidade que ela tem, que é a psicofonia sonambúlica, ele toma conta do corpo dela, que fica parecendo uma possessão. Mas não significa que ele esteja dentro do corpo dela, não. Mas simplesmente ele tem a capacidade de falar com a voz dele. E fala que até a garganta dela fica com uma cor mais corada, a voz sai rouca, igual a dele. Então ela começa a ter as mesmas sensações de mal-estar que o obsessor. Então, quando a gente vê muitas pessoas que passam por essas alterações de emoção, ou alterações de personalidade. O mundo pode chamar de bipolaridade, pode chamar de depressão, pode chamar de toque, pode falar os nomes que é. A gente tem que lembrar que muitas dessas situações têm uma raiz espiritual por trás. E que enquanto a Terra, dentro da ciência material, e a gente vê aí ela indo para médicos bons tentar tratar a tiroide, não vai tratar a tiroide, não vai resolver isso, porque o problema não está na tiroide. A raiz do problema está no desamor. A solução está no amor ao próximo, no perdão, né? Então, ela vindo ao centro espírita, o que que vai acontecer? O obsessor vai ser ajudado, vai ser tratado, ela vai ser tratada, o marido vai ser tratado. Quando existem casos mais complexos como esse, em que a pessoa muda de personalidade, que ela tem aqueles pesadelos, que acorda gritando, tem que lembrar que nós não somos só isso aqui. O nosso corpo é simplesmente uma roupa. Nessa vida, a Ana, nasceu no Brasil, mora no Oregon, tem pele branca e cabelo preto. Na outra vida, eu posso nascer de cor preta na China e ser homem. Então, até nesse ponto, gente, quando a gente começa a tratar o outro, ter discriminação por cultura, por sexo, por identidade, por religião, não pode ter isso. Porque hoje eu tô aqui. Na outra vida eu não sei o que eu vou ser. A gente vê que não faz sentido. Quando Jesus fala que todos nós somos irmãos, é isso. A gente vai trocar de roupa, né? Então, voltando, a gente conversou um pouquinho sobre isso, acho que no capítulo 8 dos tipos de comunicação sonambúlica, mas eu só queria voltar para a gente revisar. Nesse caso, a gente está vendo que o comunicante é o caso 2. A gente viu um slide parecido com esse antes, quando o comunicante é mais ignorante e o médium tem controle. Nesse caso, o comunicante ele é mais perverso, mais inteligente do que o desencarnado, e o desencarnado não tem controle. Então, tem um perigo muito grande de subjugação, de possessão. E André Luiz fala, um caso como esse é muito mais comum na vida das pessoas do que a gente imagina, né? Que a gente não tem essa consciência aí no nosso dia a dia. Nesse caso, a gente está vendo um médium que está desligado temporariamente do corpo, ela não tem o controle do corte cerebral, né? Ela está recebendo toda essa alimentação deletéria do espírito comunicante, e aí eu pergunto para vocês, está danificando o perispírito dela? Tá. Se essa situação, se essa imantação deletéria continuar por anos, vai acontecer uma situação semelhante ao que a gente já comentou do filho de Dr. Bezerra do Menezes, né? Existe uma hipnose sem filtro em que ele está falando pelo corpo dela, né? Então, nesse caso dessa psicofonia sonambúlica, a médium passa a ser alvo do seu perseguidor a qualquer instante, porque ela não sabe controlar a sua mediunidade, ela não tem
a proteção. Qual é a proteção? É a prece, é a conduta moral, né? E aí ela faz tudo isso e não lembra o que falou, ela não lembra o que fez. Então, as mediunidades assim, que desequilibradas assim, são oportunidades de crescimento para a gente. Não só para a pessoa que está passando por isso, mas é importante a gente lembrar que isso é um, é um resgate para a família e que precisa de trabalho na área da caridade, do amor, e que precisa trazer para um centro espírita para que possam ser cuidados. Só a ciência da matéria e não vai resolver. E aí a gente escuta aí no livro, caso doloroso como de milhares de criaturas. Então, vamos olhar para esse tipo de doenças psíquicas e comportamentais com outros olhos, entendendo que não é só a ciência da matéria que tá trabalhando, né? Que existe essa ciência espiritual que é trazida pelo Espiritismo para trazer mais luz no que é que está acontecendo. Então, para a gente encerrar, né? A gente vê aí que a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma, gente. O nosso corpo vai estar refletindo aquilo que a gente está criando. Os órgãos que estão desarmonizados dela estão vindo aí porque não tem essa organização da inteligência, da disciplina. Se ela tivesse aprendido a perdoar o pai, amado o pai, enquanto estava no umbral, por exemplo, depois do erro e vice-versa, essa situação de dor não teria acontecido. Ela teria tido o bebezinho dela. A história, o capítulo final seria bem diferente do que está sendo, né? E se perante a justiça dos homens ela nunca foi vista como culpada, nem o marido na outra vida, perante a justiça divina, a consciência divina está dentro de nós, não é Deus julgando, Ana, você fez isso, você fez aquilo. Não, isso sou eu, a minha consciência do que é certo e do que é errado. A cobrança sempre vai estar na cabeça daquele que fez a coisa errada, né? É como se a gente trouxesse na nossa testa aí esse essa tatuagem do erro que a gente cometeu. E aí a gente precisa consertar e a fórmula é sempre a mesma, o amor. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E então, que a gente agora abre para os nossos comentários. Eu sei que é um capítulo muito pesado. Se alguém quiser falar alguma coisa, impressões, perguntas. E a gente vai continuar a segunda parte na semana que vem. Eu não terminei o capítulo. Ana, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei assim com um pouco de dificuldade em diferenciar esse caso, sonambulismo torturado, da possessão. Eu achei muito similar. Eu não sei É a exatamente. mesma coisa. Ah, Acho que sim. você perdeu o comecinho da aula, Célia, que eu estava Ah, explicando. Porque desculpe. o sonambulismo, o que é quando existe a emancipação da alma. E aí eu consigo enxergar com os meus olhos da alma, né? Então a pessoa tem acesso ao seu arquivo como espírito eterno, não como esse avatar que a gente está aqui hoje, né? Uhum. Ele está querendo dizer, esse sonambulismo, ele está querendo dizer da psicofonia sonambúlica, que foi o que a gente estudou no capítulo É. 8, no capítulo 9, né? Que é quando o médium ele se afasta do corpo, comparando, né? A gente viu a Celina, que era uma médium equilibrada, super madura moralmente, né? Quando entra um espírito como esse, de um teor moral muito baixo, apesar dela ter esse mesmo tipo de mediunidade sonambúlica, ela tá tendo controle absoluto do corpo dela. É. Porque ela tem a mediunidade dela educada e ela tem o comportamento dela no bem. Nesse caso, a gente está vendo um resgate. A menina com o seu obsessor. Ela não tem estudo espírita, o marido está tentando aí desbravar uma oportunidade para ver se ela consegue melhorar, leva ela no centro espírita, ela comete um aborto e assim ela complica ainda mais o relacionamento dela com o obsessor.
Então, é o despreparo dela e o ódio entre os dois. Quando a gente comentou aqueles três casos, ela é o caso número dois, que é o caso complicado, né? Ah, E aí, realmente, o espírito entra e ele pode entrar em contato com ela a qualquer hora. É só ela baixar o padrão. Não, então, briguei no trânsito. Pronto, entendeu? é, Baixei o padrão, perdi a paciência com o cachorro, né? Então, é muito sério isso. Quando a gente vê esse tipo de alteração, a gente tem que entender que a cura não está só no lado material, não está só no remédio, né? A pessoa precisa vir ao centro, ela precisa tomar passe, ela precisa estudar, porque a cura vai começar de dentro para fora, não de fora para dentro. A cura vai começar através da sua renovação mental, renovação moral, né? é. Obrigada. Ana, vai existir casos de pessoas que, vamos supor assim, a pessoa não tem estudo, não tem nada, e de repente você, sei lá, você, de repente você fala que você nem sentiu. É como se tivesse uma outra pessoa falando por você, mas você não perdeu consciência, você não perdeu nada. Existe algum caso assim, de ser um pseudo sonambulismo em que você não perde, como a dona Célia? Que ela tem consciência, mas que você falou que ela tinha consciência, que ela deixava. São dois tipos de psicofonia, né? Tem essa Uhum, psicofonia, que é mais mecânica, né? Que aí o espírito meio que toma conta, e tem uma que é semi. E aí, nessa que é semi, aí as ideias do espírito, elas chegam e passam e são filtradas por mim. Esse é o tipo de mediunidade que eu tenho. Eu não me lembro de tudo que é dito. Eu tenho as sensações da aproximação. Lembra que o espírito ele se apoia no médium como se ele estivesse apoiando numa janela, assim. Então, eu tenho algumas das sensações de dor, de mal-estar, eu sinto o calor, eu sinto a tristeza, mas eu tenho controle do meu corpo. uhum. As ideias vêm, e eu até comentei, acho que na semana passada, aqui numa das doutrinações que a gente fez no centro, que eu estava doutrinando o desencarnado. Então é engraçado porque eu estou ouvindo o que ele está falando e eu mentalmente consigo falar também. Então é como se eu não estou desligada, eu não estou dormindo, entendeu? Acho que o sonambúlico é nesse aspecto, é como se você tivesse. Se você tivesse. Uhum. No meu caso, não, ela não eu estou consciente, né? Eu não vou lembrar de tudo que está sendo dito, mas eu não vou deixar o espírito fazer o que ele quiser. Da mesma forma, no caso daquela outra médium que é sonambúlica, ela consegue fazer isso e ela fica lá atenta do lado dele. Se ele tentar abusar, fazer o mal para ela, ou para alguém, ela não vai deixar, ela vai voltar imediatamente para o corpo dela. Mas no meu caso, eu tô aqui, eu continuo onde eu tô. Então vem a mente, e aí eu simplesmente transmito. Mas isso aí, no seu caso, é uma coisa assim que você tá consciente que ele está se aproximando. E quando eu tô no centro espírita, sim. Mas isso Tá, acontece qualquer hora, porque a tá. gente já aprende no livro dos Espíritos que a intervenção espiritual é muito maior do que a gente imagina. Isso acontece 24 horas por dia. Então, muitas vezes, numa reação em casa, vamos supor, você está passando por um problema sério. Quantas vezes a gente fala o que não precisava? E aí, depois que você falou, você fala assim: por que que eu falei isso? Eu me lembro, Ana, eu me lembro de uma. Eu não lembro bem que livro foi que eu li. É um dos livros espíritas há muito tempo atrás, e isso ficou na minha mente. Se eu não me engano, foi no livro dos espíritos. Tinha alguma certa pergunta: os espíritos influenciam nas nossas vidas diretamente ou indiretamente? E a resposta é alguma coisa tipo: de ordinário nos conduzem. É isso aí. Sutil, pelo menos para mim, eu tenho algum tipo de mediunidade ainda não trabalhada, que eu necessito desenvolver, eu necessito trabalhar e sabe quando você fica assim, não, não quero ter isso não. Né? E aí você fica, não, mas você não tem escolha, filha.
Vá, trabalhe o que você precisa. E você fica postergando, não, sabe? Ah, Sei. é coisa tão sutil que no meu caso, é como se você escutasse sua própria mente, sua própria voz falando e contradizendo e contra-argumentando com o seu próprio eu, como se fosse outra força tentando, sabe? Pode ser É, é, pesado. é isso aí, Lívia. Então, isso que você está falando é a pergunta 459 que a gente falou na semana passada, ou retrasada. Então, muito mais do que imaginais. Influente ao ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, por isso a vigilância, André. Porque isso vai acontecer tantas vezes, isso que a Lívia está falando, quantas vezes eu falo coisa que eu escuto, não fala, e eu falo, não faz, e eu faço. Não, eu tô perguntando isso porque eu já passei por situações em que, sei lá, eu tava conversando com uma pessoa antes de começar o estudo, tá? E de repente eu sentia, sei lá, um tremor e de repente eu falava aquilo que a pessoa precisava escutar naquele momento, entendeu? É como você diz, eu não me lembro o que foi que eu falei, saía de repente, depois que eu falava, aquela sensação de tremor, de coisa, passava, entendeu? E é por isso que eu estava perguntando se poderia acontecer sem a gente ter a consciência, né, de Uhum. que aquilo estava acontecendo. Sim, então no caso da mocinha que a gente está vendo, ela não tem consciência do que está acontecendo. Ninguém na família dela tem consciência do que está acontecendo, né? A vantagem da gente começar a estudar e ler, aí como a Lívia falou, de lembrar aí da pergunta do Livro dos Espíritos, é que à medida que a gente vai estudando, aprendendo, é como se começasse a conectar as bolinhas dentro da cabeça, sabe? É ligue-ligue. E eu me lembro que quando eu tinha uma conversa com essa pessoa, que isso acontecia, geralmente acontecia com uma pessoa. Eu geralmente me concentrava assim, fazia assim, meu Deus, me guia. E de repente acontecia, você tá entendendo? Aí Uhum. hoje eu vejo, eu digo, é como você falou, os pontinhos estão se conectando, entendeu? E pode conectar tanto para a esquerda quanto para a Para a direita. direita, mas isso era uma coisa boa, Era uma sabe? Assim, coisa não era boa. uma coisa ruim, era boa, Uhum. entendeu? Essa pessoa nunca, quando me procurava, já me procurava, aí ela fazia assim, fulaninho falou a mesma coisa que você. Ok, muito obrigada. Te amo. Beijos. E desligava o telefone. Então, aí é só a mediunidade aí já aflorando, né? E aí, à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, né? Agora você terminou o curso de passe, agora você vai começar a dar passe, aí você vai ver que vai aflorar ainda mais. Que aí é como se a gente começasse a desentupir os caninhos dentro da gente, sabe? E aí E essas sensações vão estar fluindo de uma forma mais clara. Fala, Mari. como a Andrea falou, eu também sempre tive isso de tipo, a pessoa vem conversar comigo, de repente estava falando coisa que a pessoa precisava ouvir, mas eu nunca senti nada, nenhuma tremedeira, nada disso. Mas aí, tipo, a gente fala a intuição, né, que a gente tem, a gente acaba falando. Mas essa intuição também pode ser, né? O Os quê? nossos intuição também pode, na verdade, a intuição, na verdade, são Intuição eles é falando, né? mediunidade. Intuição é Uhum, mediunidade, né? A gente tanto pode ter a intuição muitas vezes anímica, né? Aí não é mediunidade, porque sou eu voltando aí a minha caixa de experiências akáshica, né? Então eu, uhum, como espírito eterno, voltando aí ao conhecimento que eu tive em outras vidas, ou pode ser intuição do meu anjo da guarda, ou às vezes do anjo da guarda da pessoa. uhum. E aí, dependendo da minha conduta moral, da minha intenção, eu- isso que eu acho que é importante, gente, porque a maior parte do tempo a gente tem que vigiar para não perder o equilíbrio, né? Não ficar chateado com isso, ficar chateado com aquilo, né? Tem problemas maiores e menores nas nossas vidas e que a gente tem que ficar vigiando. No Evangelho fala que é como se a gente recebesse agulhadinhas o dia inteiro, essas agulhadinhas que parece que não são nada, mas que acabam por nos ferir. E muitas vezes é isso que a gente sente, né? Não é que tá caindo um piano na cabeça da gente. Mas acontece 350 agulhadinhas de manhã. Aí, de repente, você tá irritado e você não sabe por quê. E a hora que a gente baixa o padrão, se eu tenho mediunidade, eu viro o canal para aqueles que estão na mesma sintonia que eu.
Eu acho interessante essa colocação a sua, Ana. Quando a gente fala de energia, eu venho aprendendo muito ultimamente, depois de muito sofrimento, de muita coisa que aconteceu na minha vida, é, que tudo é energia, tudo está conectado. Mas é tão difícil a gente conseguir se equilibrar as emoções e não deixar a energia baixar, sabe? Quando a gente está numa situação de dor e sofrimento pungentes assim na nossa vida. Eu me vi nessa situação há quase 2 anos atrás e, e até hoje, eu tentando me recuperar, depois eu vou conseguir ter um momento com você e te explicar o que aconteceu. Eu sinto, eu venho tentando ler e aprender mais sobre essa questão de não baixar a vibração, porque tudo é energia, né? Tudo parte da nossa vibração. A vibração alta atrai coisas boas, espíritos bons, assim como as vibrações negativas atraem o oposto. E eu acho que é difícil de implementar, mas a gente tem que tentar a cada ato do nosso dia a dia, sabe? Com as mínimas coisas. Mas o negócio é que tem, como você falou, né? Tem coisas mais fáceis e mais difíceis, e eu diria que muitas vezes a dor moral, ela é muito pior do que a dor física, né? Uma decepção, um, um abandono, né? Às vezes ele causa máculas, machucados dentro da gente muito profundos, né? E muitas vezes são machucados em cima de machucado, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a doutrina espírita como consolador prometido, como a terceira revelação, é que aí ele ajuda a gente a ter uma outra perspectiva, né? Então, muitas vezes, o que me ajuda é pensar que não é pelo outro, é por mim, né? Como você falou, né? O meu filho mais velho falava muitas vezes, ele não, pequenininho, que quando as pessoas faziam coisa ruim para ele na escola, ele fazia assim. Aí eu falei, que é isso, filho? Não, é que eu não sou, eu tô jogando fora no lixo porque eu não sou caminhão de lixo. Então a pessoa falou um monte de coisa ruim para mim, mas não me pertence. Então, nem todo mundo consegue ser evoluído que nem esse serzinho quando tinha 6 anos de idade que me deu a lição do caminhão de lixo, né? Que para mim fazia, né? Então, eu pensando, nossa, eu preciso usar isso no escritório. Porque muitas vezes eu fico carregando o lixo de todo mundo. Tudo que as pessoas jogam para mim e falam que eu sou, eu acredito, né? E mas pensar que essa dor, né, ela pode, se é raiva, ela vai parar no nosso fígado. Se é medo, ela vai parar no nosso rim. Se são dores de tristeza, amargura, ela vai parar no nosso pulmão, muitas vezes na garganta, a gente fica com dor de garganta, né? Porque a gente não conseguiu falar o que a gente queria ter falado. Então, essas mágoas, essas emoções, elas são plasmadas dentro do nosso corpo em áreas diferentes. E se a gente continuar alimentando essas dores, a gente fica com uma doença física, né? Então, no Evangelho tem o capítulo 6 que eu recomendo para todo mundo ler quando passa por esses momentos de prova, assim, né? O capítulo 6 que para mim é um capítulo curtinho, mas que eu costumo ler em voz alta quando eu tô triste, e é como se estivesse tirando o bode da sala. É a expressão que eu uso com todo mundo. Porque você lê o capítulo 6 em voz alta, do começo ao fim, vai demorar 10, 15 minutos. Você vai terminar o capítulo 6 outra. Porque é Jesus falando com a gente, chamando a gente, dando colo pra gente, falando que entende o que a gente está sofrendo, que é por isso que ele está vindo, que ele tá do nosso lado, que está cuidando da gente, que a gente não está sozinho. Então, o Cristo Consolador, ele não, eu acho que ele não é um band-aid, sabe? Não é aquela coisa que a gente tem que usar o evangelho quando a gente está triste, vai lá e bota o band-aid, passa o neosporin e põe o band-aid. Não é isso. O Cristo Consolador, ele ajuda a gente a pensar. E mudando a forma como a gente está vendo o nosso problema, a gente muda a forma de agir. A Mariângela e eu, a gente deu aula no domingo para as crianças, na evangelização. E aí a Mariângela, bonitinha, criou um monte de óculos para as crianças, e um dos exercícios com as crianças foi esse
óculos mágico, que basicamente a gente olhava para situações ruins e punha o óculos mágico. A gente tinha dois óculos. Ela criou dois óculos. Ela criou um óculos de ver coisa boa e um óculos de só ver coisa ruim. E nesse de ver coisa boa, então, por exemplo, eu quebrei a minha perna. Aí o óculos de coisa boa é minha mãe, que as crianças podiam falar, né? Cada um falou uma coisa. Minha mãe vai cuidar de mim, ou vai fazer, vai me dar mais bolo, vai fazer bolo para mim, vai me dar colo. O óculos de coisa ruim, não vou poder jogar futebol com os meus amigos. Então, a situação é a mesma, eu quebrei a minha perna. Então, outra que eu achei bonitinha, que uma das crianças falou, foi: eu vou ter que mudar de cidade. Uma das crianças botou o óculos ruim e falou assim: eu vou perder todos os meus amigos novos. A outra criança botou o óculos bom e falou: eu vou fazer amigos novos. Então, eu acho que essa é a beleza do Cristo Consolador. A gente conseguir olhar para aquele trauma, para aquela dor, não como punição, né, como sofrimento, mas como uma oportunidade da gente navegar a vida de uma forma diferente, sabe? Mais alguma coisa, se a gente encerrar, a gente estourou bastante tempo hoje. Quer falar alguma coisa, mamãe, de encerrar? Quero. O comentário em relação à vigilância mental foi o que mais me tocou na nossa leitura de hoje. Porque, como vocês puderam perceber, André Luiz está focando a mediunidade. Mas eu digo para vocês, se vocês me perguntarem qual foi o parágrafo, qual foi a frase que eu mais gostei, aliás, eu sempre faço isso em todos os nossos encontros, é dizer o que balançou meu coração. No nosso encontro de hoje, foi na página 102 do livro, um micro parágrafo. Perispírito denso trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Aí, quando falou perispírito, a campainha tocou. Porque na aula passada a gente falou da importância de todo mundo assistir de novo a aula sobre o perispírito, porque o perispírito, esse nosso corpo energético, tem múltiplas funções. E ele é molde, ele é forma, ele se amplia, ele encolhe, enfim, é uma aula para falar do perispírito, né? E é altamente sensível. Então, se eu penso errado, estou jogando lixo no meu perispírito. Se eu penso certo, estou expandindo, iluminando, crescendo. Aí vou usar óculos certos ou errados, de acordo com a minha escolha, né? Então, é preciso que a gente saia da teoria para a prática, seja em relação à mediunidade, seja em relação à nossa vida no dia a dia, está muito atento à qualidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente e principalmente daquilo que a gente faz. Porque, assim, de minuto a minuto, a gente está construindo a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, orar e vigiar, como Jesus falou, chegou o pensamento triste, de desânimo, de desencanto, de, enfim, frustração, não vou me permitir pensar assim. Deus é Pai, Deus é justo, é bom. Tudo que acontece na minha vida é lição para eu crescer. Vira o disco na mesma hora. Em vez de alimentar, de sustentar, de fortalecer a energia negativa, às vezes muito justa, porque o que está acontecendo é feio, é desagradável, mas eu não vou focar. O que eu vou buscar é a fonte boa. Então, é isso. Vamos pensar mais um pouquinho acerca do perispírito no decorrer dessa semana. Você está Parece que no Moodle.
Então vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, por esse estudo, por essa reflexão, por esse aprendizado, pedindo aos mentores, aos amigos do plano espiritual maior, que estejam junto conosco, cuidando dos nossos lares, dos nossos familiares, equilibrando as nossas mediunidades, curando as nossas feridas, ajudando-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Ficando conosco, Mestre amado, cuida de nós, dos nossos lares, que possamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Muito obrigada.